Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, vamos para a segunda parte aí da nossa grande guerra, né? Da Primeira Guerra Mundial aí, né? Só fazendo um gancho, tá? Lembra? As causas, né, da Primeira Guerra Mundial, o militarismo, tá? As alianças, o imperialismo e o nacionalismo, e a guerra foi deflagrada, como nós vimos na última aula, tá? Pelo assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro, né, do trono austro-húngaro, ele que era sobrinho do Francisco José, né, que era o então já octogenário imperador austro-húngaro, né? Então, na última aula, a gente viu até o momento do assassinato aí do Francisco Ferdinando pelo Gravilo Príncipe, que era um membro, né, da Mão Negra, que era uma organização, né, ultranacionalista, que desejava, né, a aproximação aí, até uma anexação da Bósnia pela Sérvia, uma nação pequena ali do lado, né? Lembrando que grande parte da população bósnia era composta etnicamente pelos sérvios aí, né? Etnicamente sérvia, né? Então, veja, o fato é que a Áustria invade, né, a Sérvia, e aí, por conta disso, a Rússia declara guerra à Áustria, né? E aí a Alemanha vai ajudar a Áustria, né? Aí a França declara guerra à Alemanha, e a Alemanha vai executar, como a gente vai ver logo em seguida, ali o plano Schlieffen, invadindo, né, a Bélgica para chegar o mais rápido possível em Paris. Por conta disso, a Inglaterra vai invadir, né, vai declarar guerra à Alemanha, né, vai vir para o continente para auxiliar os franceses e belgas, né, que lutavam contra a ocupação alemã. A Inglaterra e a França atraem a Itália, né, no início de 1915 para a sua Entente Cordiale, né, oferecendo à Itália, em caso de vitória, as terras, né, das chamadas províncias irredentas, que a Itália, né, disputava com a Áustria desde o Congresso de Viena, desde a unificação, né, italiana, essas terras aí que haviam ficado para a Áustria com o Congresso de Viena. Agora sim, tá? E aí a gente vê a paz sepultada lá atrás, né, enquanto cada um aí acusa o outro, né? Lembrando que, né, o assassinato do Francisco Ferdinando e a invasão da Sérvia vão desencadear, né, esse sistema de alianças, né? E aí nós temos as fases da guerra. Como havia dito ali antes, né? Em 1914, a guerra de movimento, praticamente não houve batalhas, né? As nações estão se preparando aí para a guerra, vão montando arsenais, estratégias, e a Alemanha executa o plano Schlieffen, que era o plano, né, já pré-existente aí, né, de que os alemães deveriam chegar o mais rápido possível aí em Paris, né? Então, para isso acontecer, eles vão passar pela Bélgica, lembrando que a Bélgica era um país neutro, né, um país aí que, né, não, teoricamente não deveria se envolver em conflitos, mais ou menos como a Suíça, né? Mas para os alemães chegarem o mais rápido a Paris, eles vão atravessar a Bélgica aí, né, no chamado Plano Schlieffen. Tá? Schlieffen, que era o sobrenome de um general alemão aí, do período anterior. Tá? O que acontece? Em 1915, nós temos o início da chamada, né, Guerra de Trincheira, que duraria até 1918, com amplas perdas de ambos os lados, né, tanto na Entente quanto na Tríplice Aliança. Nós teremos aí, né, muitas mortes, né, principalmente soldados, mas também eventualmente civis aí, com uma grande paridade entre as nações. Aqui a gente vê as principais batalhas no fronte ocidental, né? Aqui as principais batalhas é a linha, né, da frente oriental, né, onde você tinha aí a Áustria-Hungria lutando com a Sérvia, né, lutando com a Rússia, e a Alemanha também lutando com a Rússia, né, aqui na região aí próxima ao Báltico, né?
e toda essa extensão aqui de conflitos entre as nações, como aqui desse lado também, né? Então, veja, a Alemanha e a Áustria-Hungria que também está lutando aqui com a Itália, lembrando que a Itália vai entrar na Entente Cordiale, né, em abril de 1915. Então, tanto a Áustria quanto a Alemanha tiveram que dividir os seus exércitos, e mesmo assim você tem uma grande paridade aí, né? Então, para mostrar a força, sobretudo, da Alemanha no conflito, né, o exército alemão muito poderoso. Ao longo do conflito também nós teremos a entrada da Bulgária e do Império Otomano ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria, né? E aqui a gente tem algumas imagens das trincheiras, né? Observem aí a foto debaixo ali, onde nós temos os soldados, né, com os pés aí dentro da água, né? E não tinha nenhum tipo de suporte, era chão batido a maior parte das trincheiras, obviamente, em alguns lugares elas eram um pouco mais trabalhadas, por assim dizer, até com assoalho e tudo mais, mas na ampla extensão você tem aí chão batido, então quando chovia, muito barro, então derretia neve, né? Você tem aí um soldado, né? Essas trincheiras eram valas cavadas aí, né? E os exércitos um de frente para o outro, aonde eles estavam, né? Entre eles era chamado de terra de ninguém, e era por aquela região ali que eles lutavam. Então, se num primeiro momento houve uma guerra de bastante movimento, de 15 a 18 foi uma guerra mais estática, assim, na maior parte do fronte ocidental aí, né? Entre, né, ingleses, franceses, belgas, escoceses, né, contra os alemães lá do outro lado, que a gente tem uma foto durante a guerra, estava todo mundo animado no começo da guerra, achando que a guerra seria muito rápida, então uniformes coloridos, né, festejos, né, vamos para a guerra, aquela coisa, e com o índice de mortalidade, a guerra se alonga, as coisas foram ficando literalmente cinzentas, né? Até mesmo os uniformes dos exércitos foram perdendo as cores, né? Que a gente tem uma foto de um destacamento alemão, este é Adolf Hitler, né? Fotografado aí com o seu batalhão aí, né? Ou com parte dele, obviamente. A gente vai ver Adolf Hitler na Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill, né? A gente vai ver aí Charles de Gaulle, né? Os caras que vão ser muito famosos na Segunda Guerra Mundial, praticamente todos participaram da Primeira Guerra Mundial também, né? Aqui a gente vê a Revolução Industrial, que será um dos fatores primordiais para a violência, a quantidade de mortos da Primeira Guerra. Lembra militarismo, né? Além das alianças do imperialismo e do nacionalismo, o militarismo, a gente vê reflexo disso nas novas invenções, né? Na efetividade das máquinas feitas para matar, tais como os tanques de guerra, que são inventados lá na Inglaterra, obviamente depois, né? França, Alemanha também vão acabar se utilizando, né? Sugando essa tecnologia, essas ideias aí. A gente vê também os aviões adaptados para a guerra, lembrando que o avião era uma invenção relativamente há pouco tempo, né? Ali na década de 10 é que os aviões se desenvolvem, né? Então, uma invenção relativamente curta, né? E foi adaptado para a guerra, e literalmente adaptado. Olha só, os caras levantavam voo aí nos aviões que eram feitos basicamente de madeira e lona, né? Você não tinha fibra nos aviões, então eram, né, objetos, né, pesados, uns trambolhões. O cara, né, decolava os motores normalmente tinham 125 cavalos, então era mais ou menos como o cara querer voar numa CG, né? E ele saía do chão aí com vários artefatos aí, vamos dizer, né, mísseis, bombas, que ele levava embaixo do assento, né, e lá de cima ele tinha que arremessar. Você não tinha lança-mísseis aí na Primeira Guerra, o cara olhava para baixo e jogava, literalmente, né, os mísseis aí no solo. E aqui
de submarinos, né, num curto período de tempo aí também. Lembrando que as batalhas navais elas são importantíssimas ainda na Primeira Guerra, os navios eram as grandes armas ali na virada do 19 para o 20 e durante a Primeira Guerra também foram. Né? Aqui a gente tem todos esses pontinhos pretos, olha só, os navios afundados, né, por submarinos entre setembro de 16 e abril de 17, depois de maio de 17 a janeiro de 18, no Atlântico Norte. O foco primordial dessas guerras, dessa guerra naval, né? Então, muitas e muitas vidas perdidas aí, né, nesses afundamentos de navios. Aqui a gente tem um encoraçado britânico, né, o HMS aqui, Her Majesty's Ship, né, ou His Majesty's Ship, né, o Dreadnought, de 1906, né? Tem uma história curiosa desse encoraçado. Primeiramente, ele foi encomendado pelo Brasil, era para se chamar Encoraçado do Rio de Janeiro. O Brasil tinha o Minas Gerais e o São Paulo. Acabou não rolando aí por falta de dinheiro para pagar a Inglaterra, então os ingleses, né, não entregam o navio. Ele quase foi vendido para os turcos, mas aí os britânicos veem os turcos muito próximos dos alemães e recuam. Né, da venda, pensando, né, pô, os caras vão usar essa bagaça contra a gente, se eclodiu uma guerra, então é melhor não vender. Tá? Então, este é um dos maiores navios aí do contexto da Primeira Guerra Mundial. Muitos gases tóxicos, o grande medo de uma guerra química assolava a Europa nesse momento. Veja que até os cães aqui, ó, tem máscaras de gás aqui, os soldados todos, você tem o gás clorino, o gás mostarda, o gás lacrimogêneo, uma série de gases venenosos aí que foram, né, abundantemente usados aí durante a Primeira Guerra. O temor é que isso viesse a ser usado contra populações civis, né? Então um temor, por isso até o nome, né, a guerra para acabar com todas as guerras, o temor de uma guerra química era muito eminente nesse período. Tá? E nós temos aqui também a metralhadora que não era portátil na Primeira Guerra Mundial, mas que fez muitos estragos, né? Ela era fixa, lança-chamas, lançador de granada, então uma série aí de inovações ou adaptações da indústria para a guerra, né? Por isso que o militarismo, né? Você pode associar isso até aquela paz armada, né? Embora não houvesse guerras no continente europeu ali no final do século XIX e no século XX, as nações estavam se preparando, né? Arsenais, armas, né? A física vai dar um impulso muito grande a isso, a química, então, relacionando lá com a Belle Époque, lembre-se disso. Mas o ano de 1917 ele será extremamente importante, o finalzinho ali do ano de 1917 ele será extremamente importante para marcar a vitória da Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Tá? Primeiro, você tem em 1917 a saída da Rússia. Por quê? Em fevereiro de 1917, por conta, e isso nós vamos ver no próximo assunto, né, por conta das diversas derrotas e milhares e milhões de mortos, né, estima-se que 5 milhões de mortos na Primeira Guerra eram russos, né, você tem a derrubada do cesarismo lá em fevereiro de 17 e depois, em novembro de 17, uma nova revolução, né, outubro pelo calendário russo, né, outubro para eles, novembro para nós, você terá uma nova revolução lá na Rússia, a Revolução Bolchevique, que vai trazer aí a Revolução Comunista, né? E aí, no comecinho de 18, a Rússia vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, né? Você pode observar aqui a linha do armistício, né? Eles assinam em março de 18, mas efetivamente, no final de 17, a Rússia já tinha jogado a toalha, né? O Tratado de Brest-Litovsk vai entregar toda essa parte aqui, ó, né, aos países da Tríplice Aliança, né? Basicamente, o Tratado de Brest-Litovsk aqui vai entregar, né, toda a região do Báltico, a Polônia, aí, ao domínio da Tríplice Aliança, né? A Alemanha,
agora não é uma tríplice aliança, é Alemanha e Áustria-Hungria, né, mas como a gente acaba, né, usando lá no princípio tríplice aliança, né, a gente usa o termo, mas, né, a Itália mudou de lado, então não tem mais tríplice aliança, era basicamente a Áustria e a Alemanha contra os demais europeus, né? Depois a Bulgária e o Império Otomano vão se aliar à Alemanha, aí, basicamente, nesse conflito, até porque o Império Otomano, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, lembre-se, né? Os caras tinham uma rivalidade histórica lá com os russos, né? Desde o século XV, mas vamos lá, isso é uma outra história. Devido à saída da Rússia, veja, você tinha até esse momento uma grande paridade entre os países beligerantes, mas a Alemanha e a Áustria-Hungria lutavam em duas frentes, não esqueçam. Tá? Então, se não existe em história, mas havia uma probabilidade significativa de que, se a Alemanha e a Áustria agora, né, focando na frente ocidental, muito provavelmente esses caras iriam vencer a guerra. Tá? Mas aí, em 1917, os Estados Unidos começam a se encaminhar para entrar no conflito. Tá? Por quê? Porque os Estados Unidos eram, né, admiradores da paz, aquela coisa. Não, esquece. Tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vão acumular 12 bilhões de dólares em empréstimos, né, para os membros da Entente, seja arma, seja mercadoria, dinheiro mesmo, né? Mas principalmente franceses e ingleses, né, saudavam uma dívida aí de 12 bilhões de dólares para com os Estados Unidos. Se eles perdessem, né, o conflito, muito provavelmente eles não iriam pagar os Estados Unidos, né, por estes empréstimos. Então, pensando nisso, os Estados Unidos, os americanos, né, o presidente Woodrow Wilson, o próprio Congresso, né, vão começar a mexer os pauzinhos para que os Estados Unidos entrem no conflito. Só que não dava simplesmente para você falar, olha, galera, né, para os americanos, a gente quer, né, ir para o fronte europeu da guerra porque a gente precisa, né, recuperar os empréstimos. Não, tem que ter um idealismo aí. Né? E foi assim que surgiram, né, as justificativas para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Primeiro, tá? Na verdade são dois motivos aí, não o primeiro, mas os dois juntos vão se transformar na bandeira, né, para a entrada dos Estados Unidos aí na guerra, né? Você tem o chamado telegrama Zimmermann, né? Alfred Zimmermann era o primeiro, era o ministro das Relações Exteriores da Alemanha nesse momento, né? Ele teria enviado um telegrama, como o próprio nome sugere, né? Telegrama Zimmermann para o México, né? Só que esse telegrama foi interceptado em Londres e repassado aos Estados Unidos, de que, lembra, os Estados Unidos já, né, estava propenso a entrar no conflito ao lado da Entente. A Alemanha manda um telegrama, né, esse telegrama aqui para o México, falando assim, olha, México, se vocês provocarem uma guerra com os americanos, aí, se vocês provocarem uma guerra com os Estados Unidos, a gente, depois que vencer a guerra aqui na Europa, a gente vai ajudar vocês a recuperar os territórios aí do Texas, do Novo México, do Arizona, né, os quais vocês perderam durante aquela guerra, né, de marcha para o oeste lá dos Estados Unidos. Isso tomaram de vocês aí há meio século, a gente se propõe a ajudá-los desde que vocês provoquem uma guerra. Tá? Só que notem, o Japão o México, né, estava passando por uma guerra civil nesse momento. Né? O México passava por uma guerra civil, tá? E claro, não tinha condições físicas para atacar os Estados Unidos. Tá? E outra, eles sabiam que os alemães estavam meio que blefando aí, porque a Alemanha já estava patinando ali no final da guerra. Nós estamos falando do final de 17, lembre-se. Então, claro, isso vai ser um dos componentes mais primordiais para, né, a declaração de guerra dos Estados Unidos à Alemanha, né, e o ingresso dos Estados Unidos na Europa ao lado da Entente. Pouco tempo antes ainda, né, em 16, havia sido afundado um navio, né, por um submarino alemão, né, o Lusitânia, na costa da Irlanda, aí, com um saldo de 1.260 mortos, quase que a totalidade deles,
né, civis. Então, claro, estes dois eventos serão, né, a justificativa ideológica para os Estados Unidos entrar no conflito. Só que não se esqueça, né, os Estados Unidos entram no conflito, né, sobretudo por causa dos empréstimos feitos à Entente, né? E aí, os Estados Unidos vai mandar, vai lá, 500 mil homens, né, muito bem treinados, alimentados, armados, bem dispostos, empolgados e com uma gripezinha, que a gente vai falar depois. Né? E esses caras, claro, quando chegam na Europa, vão encontrar soldados alemães cansados, né, muito doentes. A Inglaterra fará um bloqueio naval à Alemanha, que levou a 750 mil mortes, principalmente porque não entrava alimentos e outros produtos na Alemanha, aí, né, fármacos e tudo mais, o que faz com que, né, você tenha uma insatisfação muito grande na Alemanha, aí, sobretudo no decorrer de 1918, né? E aí nós vemos que em novembro de 1918, as pressões já estavam, né, a um nível extraordinários na Alemanha. O Kaiser Guilherme II ele vai abdicar ao trono, né, do Império Alemão, se estabelecendo uma república na Alemanha. A gente não vai, né, adentrar muito nesse processo agora. Quando a gente for falar do entre guerras, né, da ascensão dos nazistas, a gente vai voltar a esse ponto, mas e que vai ser um dos aqui já está clarificando neste evento de 11 de novembro, na abdicação do Kaiser, né, 3 dias antes ali, a gente já está vendo aí é aonde começa, né? Claro que não é ali que começa, mas é aonde os nazistas vão buscar, né, o seu discurso de legitimidade. Por isso a gente volta a esse ponto depois. O fato é que, em 9 de novembro de 1918, o Kaiser irá, né, abdicar, e aí, né, 2 dias depois, ali no dia 11, né, na 11ª hora do 11º dia do 11º mês de 1918, e essa hora é exata, né, 11 horas da manhã, os alemães vão assinar, né, o armistício de Compiègne. Compiègne é uma floresta ali próximo, Paris, né? Vamos lá, depende o próximo aí, mas na região aí entre, né, Paris e a Bélgica, ali num trilho de trem, né, os alemães vão assinar o armistício de Compiègne. Não foi o Tratado de Versalhes que colocou fim à Primeira Guerra, foi esse armistício de Compiègne, no qual os alemães se rendiam aí aos aliados da Entente, né? Só que tem um porém: quem vai assinar esse armistício são, né, políticos alemães, né? Vamos colocar lá, né, democratas alemães vão assinar esse tratado. Só que o exército alemão ainda estava nas trincheiras, né? Mas a Alemanha lá em si estava, né, um barril de pólvora, principalmente por conta dos grupos comunistas lá que já ensaiavam uma tentativa aí de tomar o poder, né, no mês de novembro de 1918. O fato é que este evento, né, dos políticos alemães assinarem esse tratado aí, esse armistício em Compiègne, vai suscitar a chamada teoria da punhalada nas costas, como você pode ver nesse cartoon. O que seria essa teoria? Principalmente os, né, nacionalistas mais extremados, e claro, aí entra o bojo dos nazistas, vão dizer que, né, o exército alemão foi traído por esses políticos. E claro, né, os nazistas vão usar a narrativa de que esses políticos eram, sobretudo, judeus ou manipulados pelos judeus, como você pode ver aqui na Estrela de Davi, né, a República aí, né, apunhalando os políticos em geral, né, personificados nessa imagem, apunhalando pelas costas um soldado alemão, que você nota por causa do capzinho ali e tudo mais. Né? Então, né, ele ainda aqui no campo de batalha, aquela coisa toda. O fato é que o armistício foi assinado e colocou fim aos conflitos aí entre a Alemanha, principalmente a Alemanha, porque a Áustria já tinha assinado o armistício lá com a Itália, que era o seu principal adversário ali, né, na região das províncias irredentas, no sul da Áustria, né?
E nós vemos aqui o desfile do Arco do Triunfo, né? O desfile da Vitória da Entente entrando em Paris, né? Simbólico, né? O próprio Napoleão vai mandar, né? Tanto o Luiz Napoleão quanto o Napoleão Bonaparte vão mandar construir Arc de Triomphe, né, os arcos de triunfo aí na França, para glorificar suas vitórias e tudo mais. Né? O Napoleão III até mais por uma questão de estética, né? Mas o Napoleão Bonaparte, né, vai, né, construir aí para exaltar as suas vitórias militares, e a gente vê aqui na frente da Grand Station, né, em Nova York, uma pirâmide de capacetes de soldados alemães. Claro, a Alemanha não curtiu muito essa história, né? Você terá uma ferida aberta aí com os americanos por conta, né, dessa entrada, né, dos Estados Unidos decisivamente ao lado da Inglaterra e da França na Primeira Guerra. E aí o saldo é terrível, né? Você tem aí, né, 16, 17 milhões de mortos na Primeira Guerra. Né? A Sérvia, gente, perdeu 25%, um quarto da população sérvia morre na Primeira Guerra Mundial. Tá? Você tem mais de 20 milhões de feridos na Primeira Guerra, sendo que destes uma parcela muito considerável ela fica inutilizada para o trabalho, porque será amputada, principalmente pernas, né? Lembrando que não foi só por causa de minas terrestres, que foram usadas também aí, né, bastante na Primeira Guerra, mas um dos principais fatores é o chamado pé de trincheira, ou pés de trincheira, né? Porque os caras passavam, às vezes, 1, 2 meses lá sem trocar meia, aquela coisa toda, né? O pé molhado, derretia neve, molhava o pé lá, né? O cara não lavava, aquele negócio começava a fazer um catupiry ali, quando virava um gorgonzola, ou cortava o pé ou a perna, o cidadão morria de gangrena, então não tinha muita opção, né? Você tem aí um percentual significativo de pessoas, né, que vão ficar com problemas de locomoção, né, que vão ser amputadas, seja pernas, braços, né? Muita gente ficou deformada por conta dos gases, sobretudo mostarda, né, que um soldado aí preso nos arames farpados que vão ser usados aí na Primeira Guerra longamente. Né? Nós teremos aí um genocídio armênio no ano de 1915 perpetrado pelos turcos. Até hoje tem uma discussão tremenda sobre isso, mas vai lá, né, na historiografia que nós usamos aqui no Brasil, né, é entendido como um genocídio dos armênios em 1915 por parte dos turcos. Os turcos vão alegar que né, os armênios estavam aliados aos russos, mas o fato é que o saldo é de 1 milhão de mortos. Isso, né, não há discussão, e nós entendemos como um genocídio aí do povo armênio em 1915. E outra consequência importante aí da Primeira Guerra é a ascensão dos Estados Unidos como a maior potência do mundo. Isso é um negócio muito importante para depois, quando a gente for estudar a crise de 29, a gente voltar. Os Estados Unidos, a partir daqui, será a maior potência industrial e financeira do planeta. Tá? E aí sim vem a Conferência de Paz de Paris, livrinho bem massa sobre essa conferência aí, que acontecerá, como o nome sugere, em Paris, né, de 1919 até 1920. Uma das coisas, né, que se decide ali é a formação de uma sociedade, né, de uma Liga das Nações, aí, né, unindo praticamente, né, a nações de todos os continentes. Você tem centenas de nações que vão fazer parte da Liga das Nações, e não teremos neste bojo aí a Turquia, a Alemanha, a Rússia e os Estados Unidos. A Alemanha, porque foi considerada culpada, foi, né, deixada de fora. Depois do fim da guerra civil na Rússia, a Rússia foi excluída pelo triunfo, né, dos bolcheviques. A Alemanha e a Rússia vão entrar na guerra depois. A Turquia, por ser um país muçulmano, e também vai passar por um processo revolucionário aí ao final da Primeira Guerra, né, com o fim do Império Otomano e a ascensão da Turquia, né, com Atatürk aí no poder, o pai dos turcos, né, que vai fazer uma revolução aí, né, seria mais ou menos, só para você ter uma ideia, assim, né,
próxima, né, a ideia do que aconteceu na Rússia é mais ou menos o que os tenentistas queriam no Brasil. É uma secularização da política, ele vai afastar, né, os religiosos do poder, né, então uma revolução secular, né, um processo de industrialização, né, uma ocidentalização até certo ponto, né, dos hábitos, ele vai abolir algumas roupas, né, aquele chapéuzinho vermelhinho também dos turcos, e assim uma série de outras reformas aí. E os Estados Unidos não vai querer fazer parte da Liga das Nações, principalmente por conta, né, da negativa dos 14 pontos propostos por este rapaz aqui, né, o Woodrow Wilson, né, o chamado Anjo da Vitória, né, que entra decisivamente aí na guerra ao lado da Entente. Aqui essa foto é chamada de Big Four, né, porque a gente tem os 4 principais representantes aí, né, das nações vencedoras. Então, o Lloyd George, da Inglaterra, primeiro-ministro, né, o Vittorio Orlando, aqui, primeiro-ministro da Itália, né, o Georges Clemenceau, da França, né, chamava ele de Morse, não sei porquê, não gostava muito também, né, desse apelido, e o Woodrow Wilson aqui, né, uma foto icônica dessa Conferência de Paz de Paris, que teve vários tratados, dentre eles, né, o Tratado de Versalhes, que, obviamente, colocava-se totalmente contra os 14 pontos propostos pelo Wilson. Estão aqui os 14 pontos, você não precisa saber sobre eles, né, mas, basicamente, ele já falava em autodeterminação dos povos, né, na questão das fronteiras, de livre negociações entre nações, né, sem barreiras econômicas significativas, ele vai falar, né, da liberdade de navegação nos mares e uma série de outras propostas para fazer uma paz aí, vai lá, aceitável a todos. Só que, sobretudo, a França, ela se nega veementemente em aceitar qualquer tipo de alívio para a Alemanha. Lembrando que a França tinha, né, um rancor, um ódio no coração por causa da vitória, né, alemã lá na Guerra Franco-Prussiana, que nós já falamos, né, tanto mais que o tratado, né, vai ter o nome de Tratado de Versalhes como uma vingança, né, por conta da coroação do Guilherme da Prússia lá no salão, né, dos espelhos no Palácio de Versalhes, em 1871. E o Tratado de Versalhes, ele versa, sobretudo, contra a Alemanha, né, e foi chamado de a paz dos vencedores, porque os caras arrasaram com a Alemanha, né? O Tratado de Versalhes foi uma punição, assim, né, aos olhos até mesmo da Inglaterra, exacerbada contra a Alemanha, e o engajamento se dá, sobretudo, pela França, que, óbvio, né, tinha sido derrotado lá em 1871, tinha perdido Alsácia-Lorena, tomou, né, umas porradas violentas na Primeira Guerra, perdeu, né, uma parte significativa de sua população, né, idade ativa, os homens que vão para a guerra e tudo mais, teve seu território violado, né, uma dezena de outros fatores aí. Então, o Tratado de Versalhes, né, pelo artigo 231, vai imputar à Alemanha e aos seus aliados todas as perdas e danos, né? Então, a Alemanha, primeiro, ela vai ter que devolver Alsácia e Lorena para a França, eles haviam tomado isso lá na Guerra Franco-Prussiana, lembra? Vai ter que desmilitarizar toda a região fronteiriça com a França. A Alemanha perdeu todas as suas colônias na Ásia. Quem encampou essas colônias foi o Japão, que era aliado da Inglaterra nesse contexto. Então, o Japão, sim, ele esteve na Primeira Guerra Mundial, né, ao lado da Inglaterra, ou seja, né, alinhado à Entente. Na África, as colônias alemãs foram divididas entre França e Inglaterra. A Alemanha perdeu 13% do seu território, porque a gente vai ver nascer aí a Polônia, por exemplo, né? Então, vários territórios ali a Alemanha perdeu 12% da sua população, né? Seja na guerra, seja de fome, seja de doenças durante a guerra, né? Temos aí a indenização aos vencedores de 6,6 milhões de libras esterlinas. Essa dívida só foi saldada totalmente em 2010, né, quando a Alemanha consegue zerar essas dívidas aí, certo? Aqui no período pós-Segunda Guerra, né, onde a Alemanha foi dividida, esse pagamento ficou suspenso. A Alemanha teve que limitar a 100 mil homens, né, o seu exército.
Ela foi proibida de comprar submarinos ou de possuir força aérea, né? Foi proibido de se unir novamente com a Áustria, e isso gerou, né, uma crise econômica sem precedentes na Alemanha. Está aqui, né, uma das consequências mais fundamentais da Primeira Guerra, né, ou do Tratado de Versalhes, se você preferir, o revanchismo alemão. A gente pode ver aqui, ó, né, nesse cartoon, né, olha lá, ó, o chapeuzinho do Hitler, né, do partido do Hitler aí, saindo do Tratado de Versalhes. Por quê? O cartoon já explica, né? A militarização, o nazismo, ele terá como um dos pilares fundamentais do Tratado de Versalhes. Né? Uma das teses mais fundamentais do Mein Kampf do Hitler era rasgar o Tratado de Versalhes, falar que a Alemanha foi, né, zoada aí pela guerra. Um dado importante também, né, indicação de livro aqui, o Brasil também fez parte da Primeira Guerra Mundial, né, enviou pilotos, enviou médico, né, grupos humanitários aí, né, e o Brasil foi um dos signatários do Tratado de Versalhes, inclusive, né, deveria receber reparações, porque teve alguns navios afundados aí pelos submarinos alemães. Tá? O Epitácio Pessoa foi o representante do Brasil, ele era o embaixador, né, no Tratado de Versalhes, aí esteve na Conferência de Paz de Paris, ok? Então, só a indicação aí, Carlos Darós, o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Depois nós também teremos o Tratado de Saint-Germain, que vai, né, fazer um acordo com a Áustria, onde nós temos o desmembramento do Império Austro-Húngaro, né, tanto a Áustria quanto a Hungria vão ficar sem saída para o mar, né, por conta aí dessa remodelação no mapa europeu. Né, então, desse desmembramento aí nós vamos ter a Áustria, né, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e a Iugoslávia nascendo, como também, né, por causa daquele tratado de Brest-Litovsk, lá com a saída da Rússia, a gente vê nascer aí a Finlândia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia. Né? Então, nós temos aqui uma remodelação do mapa europeu. Né? A Alemanha ficou separada pelo chamado corredor polonês, né? A Liga das Nações dará, né, à Polônia essa região para que ela tenha uma saída para o mar, né? A cidade livre de Danzig, que é uma cidade portuária, como você pode notar aqui, né, o chamado corredor polonês dava aí à Polônia, então, uma saída para o mar. A Áustria e a Hungria vão ficar sem saída para o mar, porque grande parte daquelas províncias irredentas realmente foram dadas à Itália, né, e foi criada aí a Iugoslávia, né, a terra dos eslavos do sul. Né, então, esse é o significado de Iugoslávia, né, tirando o acesso ao mar aí da Áustria-Hungria, né, que agora são dois países, Áustria e Hungria. Né, a gente vê lá no mapa também a Finlândia, a Lituânia, Letônia e Estônia. Tá? E nós também teremos o Tratado de Sèvres, que vai incidir sobre o Império Turco-Otomano, vai esfacelá-lo. A gente tem aí o nascimento, a partir, né, do desmembramento do Império Turco-Otomano, do Líbano, tá? Da Síria, da Jordânia, do Iraque e não da Palestina. Tá? Vamos lá para o mapa. A Palestina, gente, ela vai continuar como um chamado mandato britânico. Tá? A Palestina, gente, ela... lembre-se que no final do século XIX, nós já vimos isso lá na aula 10, nasce um tal de sionismo, né? O nacionalismo judaico. E uma das famílias que mais... uma família que financiou uma grande parte da Primeira Guerra para a Inglaterra, uma família chamada Rothschild, né, um dos maiores bancos do mundo, o maior banco da Inglaterra à época, e esses caras, Rothschild, né, eram judeus, e eles vão fazer um lobby lá com o primeiro-ministro, né, da Inglaterra, para que a Inglaterra não dê a independência à Palestina, que não transforme ela em um país, porque, né, os judeus sionistas tinham o sonho, né, de fazer uma nação para os judeus naquela região, né, chamada Terra Prometida, a histórica região aí dos judeus. Né? Então, no intuito de não desagradar esses caras, a Inglaterra não dará a independência, não vai fazer da Palestina um país. A Palestina será um mandato britânico, e a gente vê aqui o esfacelamento do Império
turco-otomano ao longo, né, do século XIX, né, início do século XX, durante a Primeira Guerra o negócio, né, desanda de vez. Nós teremos aí, né, até a história do Lawrence da Arábia, né, uma história muito famosa aí do contexto da Primeira Guerra. Procurem Lawrence da Arábia, tem até um filme bem famoso, Lawrence da Arábia, ou Lawrence, né, um inglês aí que vai auxiliar os árabes aí no processo de criação dos países árabes aí, no contexto da Primeira Guerra Mundial aí. Tá? E para a gente fazer o fim, né, da Primeira Guerra Mundial, nós temos aí, né, a gripe espanhola. A gripe espanhola que tem esse nome. Por quê? Não, ela não se originou na Espanha, não, ela não teve o maior índice de causalidades na Espanha, né? Você tem de 50 a 100 milhões de mortos, os Estados Unidos é um dos principais países afetados, né? Mas o que acontece? Por que ela chama gripe espanhola? Porque na época você tem as nações europeias todas ali em guerra, então, né, claro, a imprensa era silenciada, até porque, né, a divulgação de uma pandemia poderia gerar um pânico ainda maior. Eu peguei um gráfico aqui, ó, né, do Brasil especificamente nesse processo, mas a pandemia aí, ó, ela vai levar em torno de 50 a 100 milhões de mortos entre 1918 e 1920, que é o período aí de pandemia, literalmente. Né? O foco, claro, foi em 1918. A guerra se originou provavelmente no Arkansas, onde você tinha ali criações, né, uma área rural dos Estados Unidos, um estado, né, agrícola, e os soldados treinavam naquela região, né, os soldados que foram mandados para a guerra na Europa, e eles teriam levado consigo, né, essa gripe, e claro, disseminado ali nas trincheiras, e você tinha guerras, né, batalhas ali entre os soldados e corpo a corpo, e claro, né, expelia lá os perigotos, né, como chama, e claro, e aí os alemães vão né, perder a guerra, vão para casa, os franceses vão para casa, os ingleses vão para casa, né, brasileiros vêm para casa e consigo levam a gripe, né, e a Espanha era o país que divulgava, ó, tá morrendo gente, e claro, né, isso vai ser um impacto de 50 a 100 milhões de mortos, não há um número exato. No Brasil, aí o Rio de Janeiro, né, tem um relato bastante famoso do Pedro Nava, que é um historiador contemporâneo aos fatos aí, está no site da Fiocruz, se você entrar lá, só colocar no Google Fiocruz, tem um relato dele, que o problema não era nem a quantidade de mortos, era a falta de coveiro, era a falta de caixão, as pessoas estavam morrendo pelas ruas do Rio de Janeiro, como em São Paulo também nós teremos aí, né, um impacto muito grande dessa pandemia, relacionando, né, vamos lá, com 2020, quando a gente tem o coronavírus. Lembre-se que, muito possivelmente, se houver vestibular esse ano, né, nós teremos, né, provavelmente algo nesse sentido nos vestibulares, né, falar aí dessa pandemia, como também, né, no próximo ano, possivelmente, pelo impacto e tudo mais do coronavírus, né, do Covid-19, né, para a gente fazer esse paralelo. Tá? Eu creio que seja isso de minha parte, né? Por enquanto, estamos de boa. Nos vemos na Revolução Russa, então. Até a próxima aula, galera. Beijinhos.